ver se tá alguém. Está ao vivo já. Já estamos ao vivo. Acho que demora um pouquinho só para atualizar o Face aí, mas já estamos ao vivo aí. Deixa eu ver só se já está aparecendo. Eu ainda aqui não. Mas, de qualquer forma, assim, o nosso diálogo agora já está sendo gravado, Já tá. porque Então eu vou esquecer. demora um tempinho para aparecer. Tranquilo. Então vamos dar boa noite, né? Já que a gente está entrando já. Quero dar boa noite a todos que estão agora a nos assistir ou que vão assistir a posteriori, né? Porque vai ficar gravado nossa palestra, nossa live de hoje com o professor Marcos Farias. Essa é uma grande oportunidade que o Centro Espírita de Jesus, assim como as outras casas, né, estão fazendo, levando o Centro Espírita até você. Então, você agora, nessa pandemia, não está precisando se deslocar. As casas espíritas estão indo até onde qualquer um possa estar, na sua casa, no seu carro, enfim, né? Esse instrumento aí, essa ferramenta é fantástica. Então, que nós possamos, na noite de hoje, levar uma mensagem de amor, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de mais solidariedade nesses momentos que nós nos encontramos. Que tenham certeza que, com Jesus no coração, as coisas são difíceis, mas com ele fica mais fácil. Tem uma frase que eu costumo falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa frase é muito, né? Agora, eu gosto de trocar isso aí, porque muitas pessoas é uma questão de interpretação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, dá a entender para algumas pessoas menos esclarecidas que não vai faltar saúde, vou estar sem saúde, não falta dinheiro, não falta emprego, não falta coisas boas. E, na verdade, a vida não é assim. Vai faltar muitas coisas. Então, se eu trocar, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, fica mais claro que a vida vai trazer vários problemas, vai nos apresentar várias adversidades, mas ele, Deus, o nosso Pai maior, ele, Jesus, nosso irmão maior, estará sempre com a gente, independente de qualquer dificuldade, tá certo? Eu queria ler aqui, antes de apresentar o Marcos Farias e o Israel Bellarmino, eu queria ler uma passagem que todo mundo conhece, mas que vale a pena nós relembrarmos. Pegadas na Areia. Muito conhecida por todos, independente de religião, certo? Até porque essa live não é só para os espíritas. Essa live é para qualquer pessoa de qualquer religião, porque fala de Jesus, fala do Evangelho de Jesus. Então, Pegadas na Areia. Eu vou ler aqui para não perder nenhum trecho. Sonhei que caminhava na praia com o Senhor e via na tela do céu todos os dias do meu passado. E para cada dia percorrido, apareciam na areia as pegadas de duas pessoas, as minhas e a do Mestre Jesus. Mas, em alguns trechos, exatamente nos dias mais difíceis da minha vida, vi somente as pegadas de apenas uma pessoa. Então eu disse: Senhor, escolhi viver contigo, e tu me havias prometido que estarias também sempre comigo. Por que me deixaste sozinho nos momentos mais difíceis? E ele me respondeu: Filho, você sabe que eu amo e que jamais lhe abandonei. Nos dias em que na areia havia somente pegadas de uma pessoa, foram exatamente os dias em que eu carreguei você nos braços. Então, essa mensagem é muito conhecida, certo? De todos, eu costumo dizer o seguinte: Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso irmão maior, jamais nos abandona. Somos nós que muitas vezes nos afastamos dele. Pensemos nisso. Então, feito o exórdio, eu queria aqui apresentar o meu querido Marcos Farias, que é o professor de Educação Física, personal trainer, certo? Está aí seguindo o caminho do veinho aqui, ele jovem começando, e seguindo a trilha do veinho aqui. E o nosso irmão Isaías, pronto, Israel Bellarmino, que é coach, tá? Que é trabalhador do Centro Espírita lá de Jesus,
que vai fazer suas considerações iniciais, dar uma boa noite e fazer a prece inicial. É com você, Israel. Boa noite, Marcos, boa noite, Carlão. Sempre é uma alegria assim, poder participar desses eventos. A gente sempre cresce muito, né? E hoje aqui com o nosso irmão Marcos, com certeza vai ser muito proveitoso e que possamos aí aproveitar esse momento, que com certeza vai ser de grande proveito para todos nós, né? Então, que possamos aí elevar os nossos pensamentos, né, a Jesus, para poder fazer a nossa prece inicial, para trazer boas vibrações aqui para esse momento. Amigo e mestre Jesus, nos encontramos mais uma vez, online, mestre, nessa nova plataforma, assim, podendo divulgar nosso trabalho a outras pessoas que se encontram em suas casas. Que tu possa, Jesus, fortalecer-nos, para que esse momento seja de proveito para todos nós, que tudo que for tratado aqui nesta noite possa ficar em nossos pensamentos, em nossos corações, e que durante o nosso dia a dia nós possamos colocar em prática. Abençoa-nos sempre, mestre, abençoa também o nosso irmão Marcos, que vai fazer uso da palavra mais ostensivamente, e que tua paz possa abençoar todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, tem uma voz aí, não sei de onde é, se é minha, se é de vocês aí, que tá... É da tua casa. É da minha casa, é? Tá fechado, e eu vou falar aí lá embaixo. Ou se não, é de alguma casa que tem criança. Eu vou ver aqui. Uma voz de criança. Então, queria passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, Marcos Farias, que tem como tema Tudo Novo. Um tema muito bom, nós prestamos atenção, tudo novo. Marcos, é com você, meu querido. Sim, você é do Jefa, né? Diga aí a onde você é, sua casa espírita, se apresente para todo mundo aí. Um abraço. Como você já falou meu nome e tudo, eu vou pular. Então, assim, eu faço parte da Casa Jefa, né, que é Grupo de Estudos Espíritas, né, São Francisco de Assis. E é uma honra e um prazer estar aqui dividindo com você essa oportunidade de poder levar um pouquinho do conhecimento, né? Dividir isso, né? Porque esse é o nosso grande objetivo, né? É a gente pegar um pouco daquilo que a gente sabe e repartilhar com todo mundo, né? Então, fica já dando aí a todo mundo, né? Que faz parte da casa, né? Do seu grupo aí, na verdade, né? Que possa ser tocado, né? Eu acho que durante esse tempo que a gente vai estar aqui, se cada um puder tirar uma palavrinha e que seja de motivação para que se melhore no dia a dia, eu acho que a nossa missão ela já está cumprida, né? Verdade. O tema ele faz parte daquele livro Caminho, Verdade e Luz de Chico Xavier, que é um livro em que cada capítulo ele traz uma historinha para a gente, né? E esse capítulo 7, o tema é justamente esse, então, tudo novo, né? E é um tema que, assim, ele vem a nos conduzir a uma reflexão de transformação de vida, né? A gente vive, hoje a gente pode, eu vejo muito, tenho acompanhado nas redes sociais, líderes religiosos, vamos dizer assim, né? Que professam o nome de Jesus, né? Que fala em dado momento, na realidade, também eles estão tendo muitas vezes uma conduta de tolerância e tantas outras coisas, né? Então, aqui a ideia é a gente fazer essa reflexão. E a gente vai bater um bate-bola, tá? Já que você é professor da educação física também, né? E a gente tem um coach aí para nos auxiliar, que é esse nosso amado aí, Israel. Então, eu vou ler o texto aqui e a gente vai discorrendo sobre ele, tá? Esse livro de Emmanuel, ele é interessante porque o que ele escreve, ele traz um versículo bíblico para justificar aquilo ali, né? Então, nessa parte do livro, essa mensagem que ele traz do Evangelho é justamente essa. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? E aí, diante desse tema, na realidade, a gente já pode iniciar. O que é que essa parte do Evangelho ela diz aí para você, Carlão, para você, para Israel? O que é que isso leva você a meditar, vamos dizer assim? Na verdade, Israel, os mais velhos na frente, Israel, com licença. Nós ainda somos homens velhos, né? Pelo menos eu, o Carlão ainda é homem velho.
não homem velho com 63 anos de idade, não. É homem velho no comportamento, na moral, certo? Que temos que melhorar cada vez mais. Deus nos criou simples e ignorantes, fadados à perfeição. Então, a doutrina espírita nos leva, nos mostra com muita clareza por favor, que temos que galgar esse caminho, né, de perfeição. Então, quando encontra Cristo, e Cristo entra na gente, né, e o Espírito tem um bom caminho, não que as outras religiões não sejam, também mas o Espírito com uma fé raciocinada, explicando com mais clareza, então nós nos tornamos homens novos, e aí tudo começa. Tem até os evangélicos que falam como é que é quando você se converte, né? A conversão, você se transforma. Então é isso. Trouxe Jesus para o coração, nós nos tornamos novos. Vejo dessa maneira. Não sei, Israel. Eu acho que é isso mesmo, Calão. Você falou bem, assim, acho que tudo isso, a idade está só no corpo, né? E essa questão do homem novo, homem velho, assim, depende de mim, assim, querer me renovar sempre, né? Porque eu acho que esse propósito, a gente está aqui em evolução para crescer a todo dia, né? E muitas vezes eu tenho que tirar as amarras que me prendem, algumas coisas do passado, para aprender coisas novas e, ao mesmo tempo, me melhorar, né? Quando eu não estou aberto às mudanças, de certa forma, ainda estou sendo aquele homem velho que vive preso ao passado e acha que sou dono da verdade, quando a gente está muito longe disso ainda, né? É interessante porque a palavra, né? Somos todos imperfeitos, como vocês falaram aí, e rumo a essa evolução constante, né? Uma coisa que eu acho interessante é que aquelas pessoas que realmente passam por esse processo, né, de conhecer a verdade, que é o Cristo, né, não significa mais dizer que elas atingiram a perfeição, né? Mas significa dizer que elas vão ter mudança de atitudes, mudança de hábitos, né? Mudança de costumes, né? E a gente pode observar bem isso na vida de várias pessoas, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o próprio Paulo, que é o autor da Carta aos Coríntios, né? É interessante que a gente vê um Paulo antes de ter esse encontro perseguidor, né? Que maltratava, doutor da lei, e de repente Paulo muda, né? Por quê? Essa verdade, ela começa a impregnar, vamos dizer assim, né? A sua vida, a sua conduta. E com isso vem justamente a necessidade de se melhorar, né? A necessidade de abandonar aqueles velhos hábitos e prosseguir diante, sempre buscando essa iluminação, vamos dizer assim. Na continuação do texto, aqui diz assim: é muito comum observarmos crentes inquietos utilizando os recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as preocupações egoístas. Semelhante atitude mental constitui uma resolução muito grave, né? E vamos lá, vamos debater aí o slide. Se vocês quiserem que eu repita a fala, eu posso repetir. Seria bom, seria bom. Deixa eu botar aqui. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, não só porque envolvem certas vantagens. Essas vantagens elas são imediatas, né, para que suas preocupações egoístas. Semelhantemente, a atitude mental constitui uma resolução muito grave. Eu acho que é interessante, assim, como às vezes a gente se usa, como falou aí no texto, né, da oração para poder ter algumas vantagens pessoais, né? Como ele disse assim, muito preso ao orgulho. Pode ser que eu queira, não, me mantenha nesse emprego, porque é o salário que eu preciso. E será que eu estou fazendo por onde? Ah, meu pai, me dá aquele carro, não sei o quê, assim. Às vezes, de maneira egoísta, né, eu busco mais algumas coisas de proveito pessoal do que simplesmente a minha evolução, né?
Ou seja, a gente sabe que a oração é um recurso muito importante que a gente tem para nos conectar cada vez mais com Deus, né? E não assim, para eu alimentar o meu orgulho, o meu egoísmo, às vezes querendo que Deus compactue, né, com os meus sentimentos inferiores, né? Eu acho que foi isso aí que eu entendi desse trechozinho aí. Dentro desse trecho, eu faço uma fala que eu costumo comentar quando tenho oportunidade. Para Deus, vale muito mais um ateu convicto do que um espírita fajuto, do que um crente fajuto, do que um católico fajuto. Então, um ateu que, nas suas ações, faz o que realmente deve fazer um cristão, a caridade, o amor ao próximo. E eu vejo ainda mais uma vantagem no ateu nesse sentido. O ateu, para ele, se ele é ateu, deve ser materialista. Então, ele sabe que quando ele morrer, acabou. Não tem mais nada. Então, o bem que ele faz é sem esperar nada mesmo em troca. Porque nós teremos que trabalhar assim, sem esperar nada em troca. Mas sabemos que, agindo no bem, teremos mais na frente uma compensação. E o ateu, ele faz sabendo que não vai ter nenhum retorno, nenhum benefício. Então, não sei se o texto lido aí tem alguma coisa a ver com esse meu entendimento. Marcão, explica aí direitinho. Nesse slide, que não está dando para mostrar aqui, é bem interessante que eu botei uma figurazinha, né? Então, tem 3 filas, né? 3 filas distintas, né? Então, a fila para receber bênçãos materiais é a maior que tem, né? A fila para receber bênçãos espirituais está mais ou menos, né? A outra passando. E a fila para orar e agradecer tem 3 pessoas. Né? É por aí. É como vocês falaram. Então, o que é que acontece, né? Quando Emmanuel fala isso, na verdade, ele traz essa realidade, né? É como um amigo falou ali da questão, Isael falou a questão do emprego, né? E como você falou lá no início da sua fala, quando você substituiu lá, você é o meu pastor e nada me faltará, né? É justamente isso. Então, assim, muitas vezes a gente vai para a casa espírita ou está dentro da sua própria casa, mas a nossa oração, que é justamente essa ferramenta que Isael falou aí, que vamos dizer, é o telefone celeste, né? É onde eu vou me conectar com a espiritualidade em si e com o Todo-Poderoso, com Jesus e todos aqueles espíritos iluminados que a gente sabe que está aí nos auxiliando, né? E esse momento que é para ser um momento de entrega, vamos dizer assim, né? Um momento de agradecimento, um momento de conhecimento, um momento que a gente pode sondar, vamos dizer assim, né? Como é que a gente está, aquilo que a gente precisa melhorar. A gente começa a usar esse momento em benefício próprio, né? Pedir para não passar por determinado problema, né? Senhor, me livre de passar por essa situação, me tira disso, né? E tem piedade de mim, esquece que esse terremoto aí, esse maremoto que a gente está passando muitas vezes, é justamente o que vai me fortalecer, é justamente o que vai me lapidar, né? É justamente o que vai dizer assim, epa, vai me levar a um patamar um pouquinho mais alto de sensibilidade em estar conexão com o Todo-Poderoso, né? E o nosso pedido de oração, muitas vezes, ele se encaixa nesse sentido, né? A gente está sempre pedindo, né? E sempre, muitas vezes, o material, né? Sempre aquilo que vai nos trazer conforto, né? É interessante, por exemplo, outra coisa que a gente pode falar, vamos supor uma pessoa que, infelizmente, ela está aí presa ao vício do alcoolismo, por exemplo, né? Então, está ali, a gente sabe do que é uma dependência, tem toda a ciência de obsessão que está por aquilo ali, e aquela pessoa, de repente, ela desenvolve um câncer, né? E daqui a pouco ela vai chegar lá, né? Primeira coisa, né? Porque a casa espírita, geralmente, ela é uma casa de resolução de problemas, né? Alguém está passando por uma situação, diz assim, eita, não, eu conheço uma casa espírita, eu vou lá porque eles vão resolver o problema. Ninguém diz assim, por exemplo, não, eu vou lá porque a minha vida vai mudar, né? Eu vou lá porque eu vou deixar de ser, eu vou ser tratado e agora eu vou andar para um novo caminho, né? Agora vou me transformar, né? Como o texto diz, né? Isso vai me abrir uma porta para que eu mude a minha atitude, que eu mude, né? E aí eu vou pedir lá, né? Para que eu seja curado, né? Para que Jesus tenha misericórdia da minha vida, que cure esse câncer e aquela coisa toda, né? Só que aí foi uma coisa que eu mesmo procurei.
foi um caminho que eu mesmo, né? A gente sabe que tem a questão da obsessão, tem, mas a porta sempre quem vai abrir é a gente, né? Quem vai ceder primeiro o compartimento lá para que entre é a gente. Então, a gente se depara muito nisso, né? Nessa questão, quando o texto fala. Então, assim, geralmente eu estou muito propenso a pedir e, infelizmente, não agradecer aquilo que a gente tem, né? Mudando aqui para o outro slide, ele diz assim: Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que os seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação. De não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Né? Vou ler de novo para ficar mais claro o texto. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. E aí, Israel? Fala aí. É um desafio, né? Assim, a gente está... Acho que toda hora nós somos tentados aí a ceder a certos convites. De repente, uma coisa muito típica aí, por exemplo, pode acontecer numa casa espírita, que no período político, por exemplo, o político vem assim oferecer vantagem, doar algum alimento em troca, de repente, de votos, que a gente incentive os frequentadores a votar. Em situações parecidas como essa, assim, pode surgir no meu dia a dia, no meu trabalho, alguém assim se aproveitando às vezes de uma bondade aparente, assim, que eu possa transmitir ali, assim, não, Carlão, Israel, Marcos são pessoas boas, vai lá falar com ele, que ele dá um jeito lá, dá um jeitinho de repente, eu fiz alguma coisa errada e vou pedir, ó, Carlão, vê se tu consegue limpar minha barra aí, assim, tu conhece lá o delegado, assim, eu pratiquei um delito, mas pede para tirar a denúncia lá, dá um jeitinho. E aí, assim, embora Jesus tenha mostrado nessa questão de tolerância, né, de a gente usar sempre a paciência, mas não ser tolerante com a coisa errada, né? Ou seja, o que é errado, assim, não tem que ter paciência, não tem que ter tolerância, né? Eu vou ter tolerância, assim, de suportar, de repente, um parente difícil, alguma coisa, no meu dia a dia, até para eu crescer, né? Mas o que é errado, assim, não vou compactuar com isso. Não é esse o propósito. Eu vejo também, Marcos, o texto aí mostrando para que nós, e a doutrina espírita mostra isso com muita tranquilidade, aliás, as religiões de modo geral, que a gente às vezes quer colocar a nossa doutrina como superior, e não é superior em nada, né? Toda religião, ela é proveitosa, ela é boa. Eu até sempre repito isso, falo com muita frequência. Qual é a melhor religião? Aí os egoístas vão dizer o quê? A minha. Mas a melhor religião é aquela que responde suas perguntas com clareza, explicando direitinho as coisas, lhe aproxima de Deus e, consequentemente, lhe torna em uma pessoa melhor. Se sua religião faz com você, essa é a melhor religião, continue nela. Então, dentro do texto que você leu aí, eu vejo a questão dos verdadeiros valores. O que Carlão dá prioridade? As coisas materiais. Mas quando Carlão morrer, vai levar o quê? Dizem que caixão não tem gaveta, né? E vai levar o quê? O que de bem e de mal ele praticou. Então, busquemos os verdadeiros valores. Esse sim. Eu vi o texto mais ou menos dentro dessa linha aí. É isso mesmo, né? E essa última parte, né, quando ele diz assim, né, em face da decisão, né, foi à cruz e logou o testemunho da não violência, né? É muito interessante porque o Cristo, ele poderia ter escolhido, né? Dizer assim, não, eu não quero ir para a cruz, não. Como você falou e Israel falou, né? Em algum momento ele poderia ter dito assim para as autoridades romanas, né? Não, tudo bem, eu vou fazer o que vocês querem, vamos fazer um acordo aqui, eu não vou para a cruz, né?
fica todo mundo em casa, né? E ele vem com essa postura justamente o contrário, né? Vem mostrar que não, é o que eu tenho que passar, eu vou passar, só que eu vou passar de uma forma com resignação. Eu vou passar por isso, né, com toda expressão de carinho, de tolerância que eu puder dar, né? Quando eu falo isso, é interessante porque eu vejo, assim, às vezes algum comentário para assim, mas foi Jesus, né? E porque Jesus é o nosso mestre maior, né? E aí eu gosto sempre de perguntar, assim, né? E Paulo, por exemplo, quando estava pregando, levava uma tijolada, né? Pedro, que foi açoitado, tantos outros que foram, levaram chibatadas, né? E como a gente sabe da história. E esse pessoal, né? O próprio, por exemplo, o próprio Estevão, quando está sendo morto apredejado, né? Que diz assim, também seguindo o exemplo do Cristo, né? Não imputa-lhe esse pecado, né? Então, a gente está cheio de testemunhos também, que a partir do momento que a gente se dispõe, não é fácil, mas a partir do momento que a gente se dispõe a ter e fazer determinada ação, a gente recebe esse auxílio, né, dos amigos espirituais, né, para que a gente passe por esse processo de uma forma mais com resignação, propriamente dito, né? Perfeito. E também isso mostra que, assim, é como a gente estava comentando ali, a questão da oração, né? Eu tenho, todos nós temos, de entender como a própria literatura fala, né? Que a gente veio aqui por um propósito e para que a gente melhore, a gente está no mundo de provas e expiações, né? E a gente veio para aqui para cumprir cada um a sua metazinha ali, que a gente assinou, acordou lá em cima antes de cair nessa matéria que a gente tem, e quando chega aqui, muitas vezes a gente não, até por uma questão de esquecimento, a gente não quer. Mas a palavra, ela está sempre perto da gente, né? Se não é por um canal, por exemplo, agora que a gente está falando de espiritismo, mas quantos outros canais tem ali no dia a dia que está levando, de certa forma, como o Carlão falou, né? Vai de acordo para atingir a cada pessoa naquele momento que ela está ali, naquele processo evolutivo que ela está aí. Então, a gente não tem desculpa, né, meu Carlão? Para dizer assim, ninguém, quando a gente chega lá, diz assim, mas por que ninguém me falou, né? Que era assim. Vai dizer, falou. Quando? Lá naquele dia que você estava em determinado canto assim, aquela pessoa lá que estava muitas vezes mal vestida, chegou para você, falou de Deus. E aí a gente vai cair, sim, né? De que realmente não tem, a gente não vai ter argumento humano para isso, né? Verdade. O outro slide, ele diz assim, não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações da dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o tempo eterno, né? Então, ele traz aqui, né? Isso aí que a gente já começou a falar, né? Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete, né? Em Cristo, tudo deve ser renovado, né? O passado delituoso estará morto. Em situações de dúvida, terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo significa sadia reconstrução para o tempo eterno. E aí, Carlão, comenta aí. Vou falar duas palavras, para não ser extenso. É a nossa velha reforma íntima. Vamos mudar, né? Eu falei Vadu, né? Já falei um bocado, né? Reforma íntima. Eu acho que cabe aí essas duas palavrinhas, nós mudarmos a cada dia, buscarmos nossa evolução, nosso melhoramento. Eu digo sempre isso. O material, eu sou repetitivo, né? Mas a repetição, nós, como professores de educação física, eu, como técnico de voleibol, mostro que a repetição leva a melhores resultados. Então, o material de construção da nossa casa no plano espiritual, nós enviamos da Terra. Mas não é por nenhuma transportadora. É pelos bens, pelas coisas boas ou más que nós aqui fazemos. Então, reforma íntima. Israel.
É isso mesmo que Carlão falou, né? Eu acho que é o propósito maior é essa mesmo, a reforma íntima, né? E o texto vem na sequência, né? De largar realmente o homem velho e formar esse homem novo, né? Lembrando que esse homem novo vem através dessa reforma íntima mesmo. Eu fazer esse autoconhecimento e me renovar diariamente, porque eu acho que esse é o propósito. É interessante, porque ele faz assim, né? Não se engane o crente acerca do caminho que ele compete. E isso, na realidade, eu não posso ter a presunção de dizer que eu vou mudar da água para o vinho à noite, né? Então, assim, eu andava por um caminho totalmente tortuoso, torto, troncho, né? Deito hoje e amanhã eu vou estar a pessoa mais evoluída do mundo, né? Não é isso, na realidade, do que a gente fala, né? O que a gente fala é de reconhecer, na realidade, aquilo em que eu estou, vamos supor assim, errado. A partir do momento que eu tenho essa consciência que realmente aquilo é errado, eu começar a mudar, né? Mudar esse padrão vibratório na realidade, né? Se, por exemplo, eu fosse uma pessoa, como muitas vezes a gente vê, uma pessoa que mente, que gosta de enganar, que gosta de trapacear, né? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, que essa palavra, esse evangelho de luz, começa a clarear os nossos passos, né? Aí é que a gente vê essa reforma moral, né? Como os amigos aí comentou, né? A necessidade de dia a dia melhorar-se, né? Por quê? É como o Carlão frisou, né? O que eu é bem interessante porque tem o livro Voltei, não sei se o amigo já leu, né? Que é muito interessante, fala de um determinado presidente da Federação Espírita, né? E quando ele chega lá, o impacto é grande, né? Ele diz assim, não, mas eu não era presidente, né? Então você vê. E por vezes tinha pessoas lá que não tinham posição nenhuma, né? Encanto nenhum, e eram pessoas bem mais iluminadas do que ele, né? E aí ele cai em si. E é justamente isso. Eu vou ajudar o próximo, né? O que é comum, né? Por exemplo, assim, eu tenho acompanhado vocês, né? Para a distribuição, por exemplo, da cesta básica lá, a gente está fazendo essa ação, na realidade, a gente é que está sendo abençoado, né? A gente é que está abençoando, mas a gente é quem está sendo abençoado de ter essa grande oportunidade de servir, né? De pegar alguma coisa ali e dizer assim para alguém que está vivendo numa situação precária, muitas vezes assim, ó, com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. Não pensando na troca, como o Carlão também falou, porque é uma coisa para a gente, de certa forma, no nosso meio, né, que é natural que aconteça isso. Mas é justamente esse processo. E muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente vive o hoje, né? Então, assim, eu vou aproveitar a vida. Então, agora eu vou fazer, eu vou curtir, é isso, é aquilo, outro, e a gente nunca para pensar que a gente é falível e que a gente vai sair dessa matériazinha, né? A prova maior é essa pandemia que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas não estão indo embora, né? Quantas pessoas dizem assim, ei, tchau, até amanhã, e quando você menos espera, fulano já não está mais aqui. E a gente tem essa presunção de sempre achar que o tempo, não, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50 anos, né? Aí eu vou me ajeitar, né? E como diz o Evangelho, tem uma passagem lá que diz assim, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado? Né? Então, a gente se encontra muito nessa situação. O próximo slide aqui, ele diz assim, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Né? É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. E nesse slide aqui eu vou ter uma figurinha bem interessante, né? Porque é como na casa, não é em uma igreja, não, é na casa espírita, tá certo? Então, tem 4 personagens nessa imagem e a pessoa está pensando assim, essa lâmpada deveria ser mais econômica, né? A outra está com o livro lá aberto e diz assim, né? Está na hora da minha novela. A outra diz assim, está com fechado lá, diz assim, vou trocar o nome aqui, né? Mas que palestrante chato, que palestra chata, né? E o outro lá no celular falando alô, né? Então, assim, e comente essa passagem aí, os amigos. Interesse, né?
interesses diversos. Quem vai, Israel? Fala aí, Israel. Esses antigos erros que fala aí, né? Acho que Jesus, né? Ele não coaduna com essas coisas assim, que ele tem assim, a misericórdia necessária para entender que a gente está no processo de aprendizagem, né? Como o Marcos falou aí no começo, assim, a gente não vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia, né? Assim, ninguém vira santo de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo assim, ele não vai ser conivente, né? Não vai estar apoiando assim aqueles que querem permanecer no erro, né? Que não querem se renovar, não querem buscar a reforma íntima aí que Carlão falou. Eu vi muita... Quando ele fala aqui, né? Pode falar, Carlão. Veja só, eu lembrei de uma passagem, não vou contar não, porque é um pouco longa, então eu vou reduzir. Eu fui uma vez, tem toda uma história, mas não vou contar não, vou só resumir. Eu fui a um culto uma vez, um culto evangélico, né? Um pastor falando, numa igreja, e aí ele na sua fala disse, quem é do Lar Jesus já conhece a história. Ele disse assim, é fácil ser crente, ele disse. Como estava no meio do culto, a minha vontade era levantar o braço e questionar o pastor, mas eu conhecia o procedimento, fiquei quietinho. Quando terminou o culto, Israel, tem gente aqui dizendo que não está conseguindo acessar, viu? O Facebook. Viu o recado. 3 pessoas mandaram mensagem. 6 pessoas deram recado que não está conseguindo acessar. Então, eu não quis interferir. Quando terminou o culto, o pastor veio até mim. Né? Não foi por acaso, né? Aí, começamos a conversar, eu não conheci o pastor. Eu disse, pastor, o senhor disse que era fácil ser crente. Eu discordei. Eu queria falar na hora, mas não sabia como era o procedimento. Ele disse, meu irmão. Ele deu um sorriso bem, como ele diz, meu irmão, que inocência sua. É muito fácil ser crente. Ele explicou. Como o crente diz, quando se tem a palavra, né, que é o evangelho, então, quando o evangelho entra em você, quando o espiritismo entra em você, é fácil ser espírita. Quando o catolicismo entra em você, o evangelho de Jesus entra na gente, é fácil ter a conduta de que o mestre Jesus deixou como ensinamento. Então, eu vejo por aí. A dificuldade é enquanto eu não me torno espírita, enquanto eu não me torno católico, enquanto eu não me torno evangélico. De verdade, não é título não é nome não. Então, é por aí. Israel saiu para corrigir o probleminha do Face. Vai. Beleza, tranquilo. E também, Carlão, aqui é uma coisa que eu penso, né? Quando ele diz assim, né? Tentar a continuação de antigos erros. É justamente aquelas pessoas que trazem consigo determinados erros de vida, né? Determinadas posturas, vamos dizer assim, e ela está lá na casa espírita ou em qualquer outro lugar e está constantemente orando, pedindo ao Senhor, mas ela não quer abrir mão daquilo que ainda está nela. Por exemplo, muitas vezes não quer perdoar, muitas vezes não quer pagar o preço, por exemplo, de dedicar um minutozinho ali e ler, estudar, procurar a cada vez mais assim se aprofundar diante daquilo dos ensinamentos que tem, né? Não quer abrir mão muitas vezes do orgulho, da vaidade, né? De alguma posição econômica, ou não, porque a gente sabe também que tem pessoas que às vezes nem tem nada e tem um orgulho lá em cima, né? A vaidade lá em cima, e quer continuar dentro de, ou seja, por exemplo, como você já citou o exemplo, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, ou lá no centro espírita, ele quer, mas ele quer um Cristo, vamos dizer assim, customizado, né? Às vezes a gente diz assim, é comum a gente ver assim, não, mas a Bíblia, o livro dos Espíritos, diz assim, mas eu não concordo, não. Né? Não, eu penso de outra forma, né? Então, ele é o reformador, na realidade. Então, ele quer pegar, adaptar toda aquela situação que existe dentro da comodidade dele, né? Então, é quando justamente a palavra diz, assim, é um contrassenso muito grande, né? Perfeito. Indo aqui para o último slide, que é o certo, ele diz assim, né? É interessante que ele diz assim, no caminho estreito não passa bagagem. Quando notamos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções.
No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor, né? Vou repetir. Quando notamos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. E aí, Carlão? Diga aí. O que é que essa passagem para você? Fé sem obras é morta. Então eu tenho uma fé fantástica, eu tenho uma fé maravilhosa. E minhas ações quais são? Nenhuma. Então acho que se enquadra aí. A porta estreita não passa passagens, ou não passa bagagens, bagagens materiais. Leve a bagagem espiritual que vai passar tudo. Então o resumo foi assim que eu entendi essa passagem aí, esse slide aí seu. E aí? E assim, a gente pode pensar a respeito disso, Carlão. Você vê que, vamos falar assim, né? Existe uma barreira vibratória, vamos dizer assim, né? Então é interessante quando ele diz assim, né? Que a gente pode até tá com o coração, vamos dizer assim, bem intencionado, como ele diz aqui, né? Mas, na realidade, ele traz consigo ainda, né? Essa bagagem que foi aquilo que a gente estava falando. Então, o que é que eu carrego dentro dessa bagagem, na realidade, né? Aquilo que a gente falou, eu trago insatisfação, eu trago a maledicência, né? Eu trago a contenda. Então, muitas vezes, eu sou aquela pessoa que, no meu ambiente de trabalho, eu gero discórdia, eu falo mal de todo mundo, né? Eu estou sempre querendo levar uma vantagem ali, né? Então, mas vou lá. Estou lá, vou lá para a casa espírita, oro e tal, e aí a gente vai estar sempre nessa porta do Cristo, né? Porque, como ele conhece, sabe todas as coisas, a espiritualidade também, ele está olhando, e você acha que você está adentrando na realidade e a gente não está, né? A gente está ali à porta, né? E, como disse, foi interessante aqui, antes de a gente iniciar a live, eu abri aqui o Evangelho, e ele diz assim, né? A porta é estreita. Entre pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito. E há poucos que a encontrarão, na realidade. Então, se eu, você ou qualquer outra pessoa, quando tem esse entendimento, começa a ter essa revelação da palavra, a gente tem todo o auxílio da espiritualidade, né? Que nos chegam pela psicografia, pela psicofonia, os próprios irmãos ali sempre trazendo uma palavra de sustentação para a gente, orando por a gente, né? Intercedendo, e a gente fica naquela de sem querer largar esses laços que ainda nos prendem, na realidade, não tem o que a gente possa fazer, né? Como foi comentado, né? Quando Paulo diz assim, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, em outra realidade, ele está dizendo isso, né? Eu vou ter atitudes diferentes. Eu sei, como a gente estava comentando, que todos nós somos limitados, né? Uma hora a gente pode estar passando por um problema, estourar a cabeça, né? Mas isso não vai nos impedir de reconhecer, de voltar atrás, diante da imperfeição que a gente tem. O que eu não posso, na realidade, é ter essa conduta sempre, né? Então, assim, falar uma coisa e praticar outra totalmente diferente, né? Como a gente vê, né? Não, ser espírita como fulano, deixa eu quieto aqui no meu canto, né? Assim, e a gente vai vivendo isso, né? E o texto em si, para a gente fechar e deixar vocês falar na realidade, é justamente isso. Fala nada mais do que nada menos de mudança de vida, né? Como diz lá João 3,16, né? Conhecereis a verdade vai libertar. E a verdade é o quê? É o estudo, né? E é como o Carlão falou, deu o exemplo lá do voleibol, né? O espiritismo é uma doutrina, é uma ciência de ação e de prática, não é de teoria, né? Eu aprendo, eu pratico com a caridade, né? E a caridade aí ela não se resume só à questão material da gente doar, mas você atender uma pessoa é a caridade, você abraçar uma pessoa muitas vezes quando você está pressionado de socorrer é uma caridade, né?
e a teoria, né? Se eu não gasto tempo, se eu não estudo, eu não medito, os bons amigos, eles não vão estar perto de mim para que me ajude, me auxilie a passar por essa transformação. É isso. Raul Teixeira, com muita propriedade. Ser espírita é para praticar. Ser espírita, só por ser espírita, é para praticar, é para agir. Antes de eu falar aqui, eu quero aplaudir. A sua fala foi show de bola, Marcão. Para nós. Foi show. E o que você colocou aí da porta estreita, eu faço essa pergunta. E para Carlão, para mim mesmo. Qual é mais fácil? Ir ou adentrar a porta estreita ou a porta larga? Eu vou responder, mais fácil é a larga. Oi, tu és espírita, presidente do Lado de Jesus, e fala que mais fácil é a larga? Claro que é, para mim também. Agora, quando eu começar a me direcionar, a dar os passos para a porta larga, com o conhecimento que eu tenho, epa, vale a pena eu seguir esse caminho? Vamos repensar. Então, analisar é o mais fácil, mas não é o melhor caminho. Então, depende de cada um. Eu digo sempre, mais uma vez, repetindo, uma palavra que eu falo constantemente. Para eu ser feliz, para eu me melhorar, eu dependo de Israel, que trabalha comigo no Lar Jesus. É isso? Claro que não. Nem vice-versa. Depende apenas de mim mesmo. Então, é por aí. Então, eu queria agradecer. Marcão, foi top, foi show. Parabéns pela sua fala aqui, sua palestra. Foi bom esse bate-bola. Foi descontraído, porque não ficou uma pessoa só o tempo falando, ficando nós três. Então, quero agradecer imensamente ao Jefa e a você, especialmente, por estar aqui conosco, levando uma palavra de consolo e amor para aqueles que estão precisando. Então, quero passar agora para Israel, fazer suas considerações finais e encerrar com a prece. Marcão, obrigado, hein? Obrigado de coração. Eu é que agradeço. E que Deus, na realidade, ilumine cada um de nós, né? E possa nos ajudar nessa evolução aí. Nesse caminho. Exatamente, exatamente. Mas aí foi show, realmente trouxe tudo aí que se propôs, né? Acho que é tudo novo. O título resume bem isso aí, tudo novo, que é, como o Marco falou, aí sair da zona de conforto, né? Então vamos aproveitar, assim, se reinventar, especialmente nesse período aí que está pedindo. Para né? você que é coach, vai dar uma boa mexida aí. Com certeza, com certeza. Já trouxe mais argumentos para a gente usar aí no nosso treinamento. Então vamos elevar aí o nosso pensamento, né? Para agradecer aí por mais essa oportunidade que tivemos. Jesus amigos, estamos gratos, de corações felizes, por ter participado mais uma vez desse momento, que tanto nos conforta o coração, nos dá ânimo e nos mostra o caminho, que é realmente fazer tudo novo, sair da zona de conforto e buscar realmente nos reinventar todos os dias. Continua nos abençoando, Jesus, abençoa também todas as famílias que estão passando dificuldade, seja morais, espirituais ou financeiras, que todas possam ser acalentadas e atender às suas necessidades. Obrigado por tudo, Jesus, e que tuas bênçãos permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, a todos, paz, luz abração. E sabedoria. Obrigado, hein? Muita paz. Tchau, tchau. Me liga aí, manda no ar, me liga só.